tivesse combinado, a música não tinha encaixado tão bem para hoje. Feliz sábado! Olha, primeiro sábado do ano e nós começamos com o pé direito. Não sei você, mas até aqui já tem sido uma bênção. Essa semana tivemos duas ações aqui que atenderam a nossa comunidade e superaram as nossas expectativas. A primeira delas foi o momento muito especial que tivemos aqui na virada do ano. Dezenas de pessoas vieram a esse lugar, expressaram a gratidão a Deus pelo que Deus fez no ano. Teve gente que agradeceu até por coisa que deu errado. Foi uma bênção esse momento que a gente teve aqui no pôr do sol da segunda-feira, 31 para o dia 1º. O outro momento foi hoje pela manhã. O Paulo até me censurou hoje pela manhã, Paulo. Eu dizendo que eu fiz uma propaganda enganosa, né? No sábado passado disse que ia ter um café colonial. E aí ele disse, isso aqui superou o café colonial, isso aqui deu 5, 6 vezes melhor que o café colonial. De fato, teve até, como é que é o nome da canjica mesmo, que vocês chamam na Bahia? É isso aí. Aí é o seguinte, viver num país com dimensões continentais dá nisso. Você fala umas coisas, o cara que fala o mesmo idioma que você não entende o que você estava falando. Sábado passado foi a minha vez. Eu disse que ia ter cuca com chimia. Metade da igreja olhou assim, hã? Nada mais é do que um pãozinho feito em casa e uma geleia, né? Mas eu acho que é só do Paraná para baixo que a gente conhece assim, com essa expressão. Foi um momento muito especial. E eu não sei o Júnior e o William, porque eu não conversei com eles ainda, mas qual foi a impressão que vocês tiveram da lição de hoje de manhã? Que coisa! Porque nosso temor, e quando a Geisa me disse assim, pastor, vamos fazer a lição geral, acho que ela está querendo ensaiar um negócio diferente a cada início de trimestre, eu falei assim, eu já vou pregar, mas também não queria dizer não para a Geisa, eu estou devendo para a Geisa. Eu não sei você, mas os últimos 6 meses o trabalho que está sendo realizado na Escola Sabatina tem sido primoroso. Eu falei, como é que eu vou dizer não para ela? Não pode dizer não para ela, mas eu vou pregar também. Aí eu falei, olha, eu vou criar um painel ali. Aí convidei o William e o Grenville. Aí pedi autorização, Geisa, posso chamar mais 2 e tal? Ela disse que sim, se ela dissesse que não, eu ia ter que obedecer. Aí, mas o meu temor numa lição geral, normalmente a gente, o povo fica travado, mas foi uma delícia aqui hoje, rapaz. Os dois, Walter ali fazendo um ping-pong, o Paulo fazendo daqui, o Tadeu de lá, foi uma beleza a participação na Escola Sabatina hoje pela manhã. Estou muito feliz mesmo. Eu até acho que sobrou um cuscuzinho, alguma coisa que vai dar para a gente dar uma arrematada aqui depois do culto, certo? Sobrou muita coisa. Que coisa boa. Amigos, abra por favor a sua Bíblia. Foi um vai e vem na minha cabeça em relação à mensagem de hoje pela manhã, que eu vou te falar, poucas vezes isso aconteceu. Eu digo, não, vou por aqui, não, é melhor ir por lá, não, eu vou melhor por aqui, eu vou por lá. E aí foi uma confusão danada. Eu espero ter feito a melhor opção, orei a Deus para que Ele pudesse me orientar. A mensagem de hoje, ela tem um caráter prático. Quando eu era criança, uma das coisas que eu reparava no pregador era o volume do sermão quando ele ia para o púlpito. E aí, eu assistindo os sermões, aí eu via, às vezes, o pastor chegava e botava o sermão dele lá, assim, né? Aí eu olhava assim, para ver quantas folhas mais ou menos tinha, aí o pastor ia e vai, eu já dava 20 minutos de sermão, aí eu olhava para ver se o bolinho que tinha passado era maior do bolinho que ainda estava para vir, né? Criança é uma coisa engraçada. Então, você não se preocupe não, que hoje eu vou fazer um sermão curtinho. Vamos fazer aqui Estou brincando. Isso aqui é outra coisa que os diáconos vão ter que me ajudar depois. Isso. Marcos capítulo 6, por favor, abra a sua Bíblia. Marcos capítulo 6. Nós vamos hoje ficar basicamente nos evangelhos. Eu não vou explorar a narrativa em si, com todos os seus detalhes, mas algumas expressões contidas nelas, e dali gostaria de tirar algumas lições. Marcos capítulo 6,
como já oraram aqui pelo menos 2 ou 3 vezes, pela mensagem, o mensageiro, eu entendo que estou bem servido. Nós vamos ao texto agora. Marcos capítulo 6, observe o verso 49. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. E agora o meu destaque, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Eu não vou hoje, adoro essa história, eu sou fascinado por essa história. Para falar a verdade, se um dia perguntarem o que o seu pastor mais gosta de pregar, o que ele mais gosta de falar, o que ele mais gosta de... são os evangelhos. Eu tenho uma quedinha pelas profecias, eu gosto do antigo Israel, mas os evangelhos é o que eu corro para cá, eu adoro isso aqui, adoro essa história, mas eu queria chamar sua atenção para essa expressão que Mateus também cita, Lucas também, mas nas palavras de Marcos é impressionante, porque o que precede o episódio do mar e de Jesus caminhar sobre o mar foi o milagre dos pães. E entre o milagre dos pães e Jesus caminhando sobre as águas na madrugada, naquele mar revoltoso, havia uma tentativa, um ensaio de coroar Jesus rei à força. Essa ideia dos discípulos de querer coroar Jesus, nem que fosse a contragosto dele, era o resultado de uma má compreensão da natureza do reino do Messias, de uma má compreensão das profecias antigas relacionadas ao Messias, e essa má compreensão leva você a tomar decisões equivocadas. A má compreensão do milagre dos pães fez com que eles, com o coração cheio de contrariedade, fossem tentar vencer a distância entre uma margem e outra depois que Jesus botou eles na parede. Vão para o outro lado. Ele disse isso sem nenhuma margem de negociação. Jesus, entendendo que a intenção deles, falou, vai para o outro lado. Mas vai para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Aí eles ficaram ali, aquela coisa toda, na madrugada. Jesus vem sobre o mar. Aí ficam todo mundo em estado de choque, acham que é um fantasma. Jesus entra no barco, cessa. Aí Marcos diz, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E o coração estava o quê? Endurecido. Amigo, para você compreender a vontade de Deus, você tem que ter um coração mole. Coração duro não compreende a vontade do Senhor. Por isso que antes, em algum momento, o profeta diz, Deus precisa fazer um transplante, tirar um coração de quê? Pedra e dar um coração de quê? Carne. E é interessante porque o Novo Testamento acaba dizendo, as leis foram escritas em tábuas de pedra, mas haverá um momento em que Deus as escreverá no coração. Amigo, nós precisamos ter um coração mole, não duro. Se a gente tiver um coração duro, a gente não compreende o que Deus quer dar para a gente. É esse o destaque que eu gostaria de fazer nessa narrativa. 2 páginas à frente, ou uma folha à frente, você encontra o capítulo 9 de Marcos também. Você percebe que é recorrente esse negócio de não entender as coisas. Observe o verso 30, capítulo 9 de Marcos. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia... Era um assunto interno, era um assunto para os mais íntimos. O que ele dizia? O que ele estava ensinando para os discípulos? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Olha o que diz agora o relato de Marcos. Eles, contudo, o que diz aí? Não compreendiam isto, e ainda complementa aí. E ficaram com medo de perguntar. Você percebe a relação entre as duas coisas, do capítulo 6 e do capítulo 9? Nos 2 casos, havia uma má compreensão. Havia uma má compreensão.
A má compreensão é muito perigosa. Agora, eu queria que você fosse ao próximo evangelho. O de Lucas, capítulo 24. Também um episódio muito conhecido. Queria que você atentasse comigo para alguns versos. Eu vou dar as indicações. Lucas, capítulo 24. Observe o verso 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha o que diz o 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Verso 21. Diz, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia que tais coisas aconteceram. Verso 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amigo, todas as decepções que nós vemos registradas nas Escrituras, elas têm alguns elementos em comum. E um dos elementos em comum das grandes decepções é uma má compreensão da revelação de Deus. Você compreende mal uma coisa, e porque você tinha uma outra compreensão, você também tinha uma outra expectativa. E eu vou dizer, é muito difícil a gente administrar expectativas que não são correspondidas. Mas aqui no relato fica evidente exatamente isso. Você imagina que quando Jesus começa a falar para os discípulos, olha, você entregue nas mãos deles. Faltavam uns 6 meses só para ele morrer. Ele já estava 3 anos andando para lá e para cá com os discípulos. Mas amigo, a compreensão que eles tinham das Escrituras, ela estava cristalizada por uma compreensão que eles haviam herdado, era o senso comum. Aquilo para eles era uma verdade absoluta, eles achavam que ia ser daquele jeito. E eu vou dizer para você, eu também não posso censurá-los, porque quando você vai observar as profecias messiânicas do Antigo Testamento, elas são incríveis, elas são extraordinárias, elas são maravilhosas, só que elas tinham uma dupla aplicação. Se Israel fosse fiel ao seu legado, se Israel fosse fiel à herança, à revelação que lhe foi dada, o Messias teria tido um reino extraordinário aqui, e Israel teria sido de fato um reino, uma cabeça das nações, teria isso acontecido, mas a aplicação ampla das profecias messiânicas e da glória de Israel, ela tinha que ver com a glória futura, com aquilo que estaria relacionado à restauração de todas as coisas, à eliminação do pecado. Mas o que eles fizeram? Eles olharam aquelas profecias e falaram, não, é para nós, é para o nosso tempo, e quando o Messias vier, isso aqui vai acontecer. Eu não posso censurá-los, mas esse é o grande risco. Quando a gente acredita muito numa coisa daquele jeito, que é daquela forma, é muito complicado para nós que alguém nos diga, não é assim. Hoje pela manhã aqui, na nossa discussão da lição, o Elias até chegou a mencionar, de sua herança, de sua bagagem do meio evangélico, a compreensão que ele tinha do Apocalipse, as suas impressões, é muito complicado. Eu já devo ter dito isso aqui outra vez aqui para vocês. Nós, quando vamos dar estudo bíblico para as pessoas, cara, às vezes nós somos até meio cruéis. Porque você começa a estudar a Bíblia com a pessoa, e essa verdade que a gente prega, a verdade bíblica, nessa amplitude que o que faz isso na vida das pessoas? Cara, esculhamba tudo que a pessoa acha, tudo que a pessoa sabe, tudo que a pessoa é. Você faz assim com a vida da pessoa, assim, é tudo. É uma verdade que afeta tudo. Os seus hábitos de vida, o que ela come, o que ela bebe, como ela veste, como ela se diverte, como ela gasta o dinheiro dela, como ela gasta o tempo dela, como ela vê o futuro dela, como ela vê o passado dela. É um negócio complicado. E aí a gente pega essa verdade e entrega, e às vezes até com um tom assim, até um pouco de sadismo assim, né? Tipo, agora eu quero ver. Quando eu estava na faculdade, no terceiro ano há um estágio na formação pastoral, que é o evangelismo público. Você sai do seminário por um semestre, e os estudantes são espalhados pelo país ou pelo mundo,
para desenvolver a prática pastoral do evangelismo público. E eu fui enviado para uma cidadezinha pequenininha, numa igreja que estava morrendo, tinham seis membros apenas, 3 casais, e eles disseram, vai lá, né? A igreja tinha caído, eles estavam lá se mobilizando para reconstruir a igreja. E eu me lembro que quando comecei a dar os estudos, consegui entrar na escola, fiz classes bíblicas na escola pública, dei estudo bíblico para o delegado, para o vice-prefeito, foi um negócio muito, muito legal. Mas eu me lembro que eu comecei aqueles estudinhos assim, né? Vai aquele ali, vai, tá todo mundo gostando, que bonito. Vai. Aí eu me lembro quando eu tive que introduzir o assunto do sábado, eu fiquei doente, febre, dor de barriga, eu estava com medo danado. O medo de chocar, o medo de... Isso fazia parte do estágio mesmo, né? De preparar você para dizer para as pessoas, lógico, você tem que ter habilidade, abordagem e tudo mais, mas você tem que dizer o negócio, né? Mas eu me lembro que eu fiquei mal, ruim, porque de fato, a partir desse estudo, muita gente, olha, acho que vamos deixar, tal, foi muito legal até agora e tal. Então, para chegarmos aos 12 batismos, que foi ali naquele semestre, foi uma suadeira. Para você ter uma noção, eu tinha 185 pessoas estudando a Bíblia. 12 batizaram. É uma verdade dura. Dura. Graças a Deus, depois outros acabaram tomando decisões, então, em decorrência disso. Mas, meu amigo, quando nós temos uma noção muito clara sobre uma coisa e alguém diz, não, não é assim, ou quando alguém ajuda você a considerar, quem sabe, vamos por aqui, rapaz, isso é um choque danado. E os discípulos aqui, agora você vê os de Emaús, né? É o próprio Cristo, não conseguiu entender. Mas como que o coração das pessoas são tocados e mexidos e sensibilizados? É o poder da palavra. A palavra tem um poder incrível. A palavra de Deus, a verdade, quando é recebida na alma com humildade, ela transforma a vida e o coração das pessoas. Eu disse semana passada, né? O perigo de quando a verdade não transforma, ela deforma. Mas é tão bonito ver a verdade transformando as pessoas. É bonito você ver a mudança nas pessoas. Inclusive, no sábado passado, eu vi uma daquelas cenas do meu ministério que faz valer a pena as coisas, sabe? Eu vou falar porque ele não está aqui hoje. Mas eu estava ali à frente, né, com a grande responsabilidade de conduzir o ofício da Santa Ceia. Eu não sei se mais alguém da mesa teve a mesma visão que eu, mas em algum momento eu falei, liga para quem está do seu lado, você está salvo, eu estou salvo. E aí eu disse, olha, William, bate a foto, e o William veio bater a foto. Enquanto eu estava aqui olhando, todo mundo rindo um para o outro, né, terminando feliz, ali no canto estava o Connor. Cara, que olhar que ele me deu dali, porque o meu olhar cruzou com o dele, e ele fez bem assim para mim, sabe? Tipo assim, ó, tipo, eu tô acreditando no que você está dizendo aí, eu estou saindo daqui hoje salvo, sabe? Que coisa incrível. A gente acompanhando os últimos meses, os dramas, as transformações, que coisa extraordinária. É a palavra fazendo isso. E para alguns de nós que testemunhamos algumas coisas, que coisa incrível, o olhar dele é outro, o jeito dele é outro, que coisa incrível, essa é a palavra. O problema é que, às vezes, na rotina, a gente acaba perdendo um pouco o impacto disso, de que a verdade, ela é transformadora. E ela transforma, inclusive, quem está aqui anos e anos e anos e anos. Ela precisa continuar transformando, nos tornando criaturas melhores. Que coisa incrível. Gente, de alguma forma, o meu destino e o seu se cruzaram nesse tempo da história. De alguma forma quis a providência que a sua vida cruzasse com a minha, nessa cidade, nesse período de tempo, nessas condições, nesse ambiente. E eu quero dizer a você que estou muito consciente do meu dever. É meu dever confirmar a igreja no caminho da justiça. É meu dever. Incentivando, mas exortando. E também é meu dever organizar a igreja para o trabalho. Essa semana eu comecei a dar uma lidinha em alguns conselhos da revelação, especificamente para mim. São conselhos que
a serva do Senhor, deu para os ministros. E eu vou compartilhar algumas dessas coisas com você nesse semestre, para que você possa entender o porquê de eu fazer o que estou fazendo, e o porquê de eu ir onde estou indo, e o porquê de eu insistir no que eu estou insistindo. E tem um texto que eu li dela essa semana, que ela dizia o seguinte: a igreja tem a tendência de querer que você apenas pregue sermões, mas é seu dever organizar o trabalho da igreja. Mais do que pregar, é organizar a igreja para o trabalho. E eu vou levar esse conselho muito a sério. Eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Eu queria que os anciãos viessem aqui à frente. E aí, Ricardo, eu acho que eu vou precisar que você troque com alguém o seu posto aí. Deixa eu ver, o Júlio não está aqui hoje, quem sabe... O Eberson está aí? O Eberson? Tem alguém aqui? Tem alguém? Ok. Então, eu vou pedir para que os anciãos venham aqui à frente, mas os líderes de departamento possam estar ao lado do seu ancião, do ancião da área. Eu tenho a impressão que alguns de nós até às vezes... Podem vir, só para a gente ganhar tempo. Você pode vir. E aí, os oficiais, os diretores de departamento, eu gostaria que vocês viessem aqui à frente e que vocês ficassem nos grupinhos. Aí é o seguinte, os departamentos do Felipe está em missão especial. Felipe está em missão especial. Não está conosco, Felipe. Está em missão especial. Ele pediu uma autorização para se ausentar. Algum dia eu digo, vai, filho, na bênção. Na minha bênção, na bênção da tua mãe. Vai. E aí, os do Felipe eu vou pedir para que fique mais ali em cima, ali, daí eu vou tomar conta de vocês, tá? Aqui da Desbravadores, Master Guides, Aventureiros, a Duda do Departamento Jovem e tal. E aí, eu vou pedir para que os do departamento fiquem em volta aí do seu ancião. Você sabe que essa igreja, por tradição, ela, em algum momento, estabeleceu que os anciãos cuidassem de algumas áreas. Às vezes há um revezamento entre eles e tal. Então, quando um diretor de departamento precisa de um conselho, de uma orientação, sugerir alguma coisa, tem um projeto, um plano, alguma coisa, se assessora estrategicamente do ancião, porque o ancião possa dizer, olha, faz assim, faz assado, vamos encaminhar desse jeito e tudo mais. Eles mastigam o trabalho da igreja. E eu vou dizer, é um batalhão aqui, ó, é um batalhão, sabe? Então, cada ancião tem aqui a sua tropa, a sua comitiva. E o que eu gostaria, antes de eu fazer a minha participação direta numa ação prática hoje pela manhã, eu queria dar a chance dessas pessoas aqui. Aí uma me procurou ali e falou, pastor, não dá, eu não consigo falar. Daí você pede ajuda para o seu ancião, não tem problema. Mas eu queria, você consegue os microfones para a gente ali, Júnior, ali atrás? Eu queria que cada um deles pudesse dizer à igreja qual é o destaque, a ênfase do seu trabalho nesse semestre, tá bom? Eu só vou dar uma exceção aqui para a Shannon, que o grande evento, a grande questão dela está fora do semestre, mas você pode dizer porque a gente já está prevendo isso. Mas qual é o destaque desse semestre da sua área? Aí se você diz assim, não pastor, o meu departamento não tem evento, tipo o da Ana. Então, como não é de evento, não é de um programa, é o dia a dia, o que você faz, qual é a ênfase do seu trabalho. Meu trabalho é fazer isso aqui, ó. Depende disso. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes a gente da igreja não tem noção de como a máquina gira e quem está envolvido para fazer a máquina girar. E tem várias ações que são feitas e ministérios que são exercidos aqui que às vezes a gente não faz uso ou não tem noção porque não nos foi dito. E aí eu pensei assim comigo, não. Ainda que o período eleitoral, ou o período de nomeações de indicação que é feito pela congregação, seja feito só na metade do ano, eu queria dar um panorama para a igreja do que é feito, de como que é feito e quem está fazendo, certo? Então, eu vou pedir para começar do lado de cá, certo? E aí, cada ancião diz assim, ó, eu cuido da área tal, tal, tal e tal. E aí, os que estiverem presentes podem dar a ênfase do seu departamento. Vou pedir para começar lá com o Joisel, lá da ponta. E aí depois vem o Serginho, e a gente faz na sequência, tá bom? Eu vou sentar aqui com a igreja e vou dar uma observada aqui, tá bom? Manda bala aí. Bom dia, igreja. Os departamentos que eu tenho dirigido aqui é o departamento da mulher e o do pré-de-campo. O departamento da mulher, a Sandra vai falar um pouquinho. Ministério da Mulher. Pessoal, acampamento 16, 17, 18 de março, por favor. 15, 16, 17, até morreu o dia. Por favor, paguem. Por favor,
paguem, porque eu vou começar a cobrar by text message também. Dia 15, 16 e 17 de março. Quem não se inscreveu ainda há vaga. Temos 4 vagas abertas. Um beijo. O Departamento de Prédio de Campo e Segurança, né, o Benjamin não está aqui hoje, mas nós temos vários projetos aqui de atuar na igreja, né, de consertar, de arrumar, de manter. Se você tem algo no seu departamento, algo que você viu na igreja, que você precise que seja arrumado, ou que precise ser trabalhado nessa área, nos avise e nós faremos o melhor e o possível para que possa ser feito o que precisa ser feito. No departamento, a gente tem vários departamentos. Esses departamentos eles funcionam praticamente todos os sábados. É recepção, escola sabatina das crianças e também evangelismo, ministério pessoal. O evangelismo, ministério pessoal, a gente pode falar um pouquinho, porque abrange toda a igreja. A gente está empenhado em ter os pequenos grupos a partir agora do começo do ano também, né? E a igreja também vai estar, se precisar de material, o que for, nessas áreas de evangelismo, a gente está à disposição também. A partir de sábado que vem, nós também estaremos agregando mais 2 pessoas junto ao evangelismo também, para poder estarmos atuando e pregarmos o evangelho, que Jesus volte logo, né? Começa a recepção, falar um pouquinho. Me prometeram que eu viria aqui, mas não falaria. Mas a recepção, no caso, a gente quer que ninguém passe desapercebido pela frente. Eu já comece com um sorriso e tenha um bom dia realmente. A Escola Sabatina está com um projeto de que toda a igreja tenha lição de Escola Sabatina. Então, caso você não tenha, por favor, nos procure a equipe da Escola Sabatina, e que pelo menos 80% da igreja faça o seu estudo diário. Esse é o nosso projeto. Muito bom. Bom, e já acompanhando a ideia da Escola Sabatina dos adultos, vem a Escola Sabatina dos infantis, que seria também o evangelismo. Que cada criança soubesse e entendesse que ela é um agente evangelizador. Não interessa a idade. E ao chegar aqui com a sua visita, que ela tenha consciência do que ele está fazendo, ou o que essa criança... eu trouxe uma visitinha, mas aí eu fico conversando, brincando. Não. Eu tenho reverência na igreja, eu tenho vontade de aprender mais, e essa criança vai ver, opa, isso é diferente, então eu quero isso para mim também. Muito bom. Ok. Eu sirvo ao Cast no Departamento dos Homens, Ministério dos Homens, a Nayane no Departamento de Saúde, a Clarice no Departamento de Oração e ao Ricardo no Departamento de Mordomia. Bom, a primeira função do Departamento dos Homens é não atrapalhar a Escola Sabatina e apoiar a Escola Sabatina. E inteligente essa. Nós temos um projeto de agora em abril, fazemos um fim de semana. Nós estamos em contato com pessoas que poderão vir ajudar nós homens a sermos melhores, e desejamos também ter sempre contato com toda a turma masculina da igreja, para que a gente sempre possa trocar informações que seja útil para tanto o nosso crescimento espiritual, como também o desenvolvimento da nossa família. Muito bom, Késsio. O Departamento de Saúde, para educar os membros da igreja e a comunidade sobre a saúde e alimentação saudável, e servir a comunidade através de classes. E nós estamos trabalhando para uma feira de saúde em junho, que nós vamos precisar muito da ajuda da igreja por isso. Muito bom, Nayane. O Ministério de Oração trabalha com oração intercessora. Nós nos reunimos aos sábados, das 2h30 às 3h30. Todos são convidados. Os que não puderem ir, podem enviar os seus pedidos de oração. E o nosso projeto, esse ano, é trabalhar com família. Então, nós gostaríamos de trabalhar com o Ministério da Mulher e com o Ministério de Lar e Família, para focar em oração em família.
E a ideia é que os filhos também orem pelos pais. Então, a gente está começando um projetinho novo esse ano. Muito legal. Ricardo, tem evento chegando aí, Ricardo. Capricha na propaganda agora, que você me pediu aí. Manda bala. Uma coisa é a vida ideal, outra coisa é a vida real. No Brasil, os filhos normalmente cuidam dos pais quando chegam na velhice. Aqui a realidade é totalmente diferente. Então, nós vamos ter uma pessoa especializada no dia 19 para falar o que fazer com os nossos idosos. Onde colocar, quanto custa, se você tem papéis, não tem, o que fazer, o que não fazer, como escolher o melhor local para que as pessoas possam ter o melhor tratamento. Esse é um projeto nosso. E também essa pessoa vai falar um pouco sobre finanças. Então, não percam. Quem é a pessoa, Ricardo? É o Weber Lacerda. Ok. Weber Lacerda. Muitos já o conhecem aqui. Profissional de mão cheia na área. Não teria uma pessoa melhor com a capacidade e o profissionalismo na área. Daqui a 2 sábados. Que horas que vai ser, Ricardo? Às 3h30. Muito bom. 15h30. Então, no próximo sábado, nós vamos também reforçar esse assunto. E eu queria também simplesmente dizer que isso não se aplica apenas aos idosos. Se, por alguma infelicidade, um de nós sofre um acidente e precisa de um serviço desse, por onde começar? Então, é responsabilidade do Departamento de Mordomia educar a igreja para a realidade da vida, porque a gente ainda está nesse mundo que precisamos de ajuda. Muito bom, Ricardo. Tadeu, quais são as tuas áreas? Nós estamos servindo e ajudando como conselheiro do Departamento de Ornamentação, da melhor idade, a idade mais bonita, e da música, que diz respeito a toda a área da música, e também do cerimonial. Cerimonial, nós somos responsáveis pela programação da Santa Ceia, programas especiais, Dia do Pastor, eventos especiais como Natal, Thanksgiving e Valentine's. Não tivemos no ano passado, né? Vamos ter esse ano, né, pastor? E nós vamos deixar aqui, primeiro, quem sabe as ladies. Eu sou responsável pelo Departamento da Terceira Idade, é um departamento novo aqui na nossa igreja, é o primeiro ano que a gente tem esse departamento. E o meu principal objetivo esse ano com o Departamento da Terceira Idade é conscientizar todos vocês, a mim também, a importância da sabedoria do idoso para o bom andamento da igreja. E a integração entre o idoso e o jovem em todos os departamentos. E a coisa principal também é a pregação do Evangelho. Obrigado, Sandra. Sandra, se você me permitir, a gente está com uma ideia de ter um espaço aqui na igreja, estamos aqui se mobilizando para a gente redistribuir as salas. Nesse espaço, o que você espera fazer então, eu acho que esse espaço vai ser nosso, já estou contando com ele, né, que é a sala de descanso, e eu gostaria muito de ter aquele espaço para que a gente pudesse ter um lugar onde a gente pudesse dar aula, para fazer trabalhos manuais. Olha, gente, então a sala do descanso ali é um espaço ideal para o idoso, que a gente tem muitos planos de fazer atividades com o idoso e também o idoso servindo a igreja também naquele espaço. Então, eu espero que a gente consiga, né, pastor? A gente vai, estamos trabalhando nisso. Mas, assim, nós temos muitos projetos, que, como eu disse para vocês, é um departamento novo, a gente também está aprendendo. Nós temos uma equipe legal que está trabalhando com a gente também, que é a Laci, o Robson, e a Ruth e o Walter, que são casais que têm muito a dar para esse departamento. Então, eu acho que até o ano que vem a gente vai ter feito muita coisa. Muito bom. Josilene? Ela não gosta de falar, mas manda bala aí. Então, o objetivo e o destaque do Ministério da Música é continuar fazendo o que a gente tem feito, que é preparar o ambiente para adoração, né? A gente faz essa conexão, traz as mensagens através da música.
E também, um dos objetivos principais do Ministério da Música é colocar a igreja cantando mais os hinos congregacionais, que isso é o principal do que músicas especiais e tudo mais. Acho que quando a congregação toda entoa um cântico a Deus, entendeu? Chega como cheiro suave. E a orquestra ela tem um objetivo missionário. Além de envolver os nossos jovens numa atividade que vem nas sextas à noite e no sábado e nos concertos e tudo mais, a gente também a gente é welcome para as pessoas que não são da nossa igreja e que toquem algum instrumento para participar junto com a nossa equipe para poder estar envolvido nesse projeto também. Muito bom, Josilene. Departamento de Ornamentação tenta manter os projetos, os designs de todos os projetos, de todos os eventos que acontecem na igreja. E no mês de janeiro, o culto domingo, o pastor tem um projeto, já que a gente está trocando algumas ideias. Então, esses são os acontecimentos. Tudo que acontece na igreja, praticamente tudo, sempre tem um envolvimento do departamento de ornamentação. E sobra para todo mundo, né? Ontem me fez carregar a árvore de Natal até lá em cima, 10h30 da noite. Vamos embora. Vai lá, William. Eu trabalho junto com 3 departamentos da igreja, que é a tesouraria, assistência social e a secretaria. Bom, a secretaria não tem eventos, né? Mas o nosso foco principal é sempre manter a comunicação entre a conferência, liderança e membros, né? Sempre clear e sempre assim vocês sabendo de tudo. E nossa igreja na Conferência do Texas é uma das poucas que tanto a tesouraria quanto a secretaria a gente sempre manda os relatórios mensais em dia. Então temos essa boa fama. E então continuar sempre mantendo as coisas organizadas e abertas. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de passar para a Aninha. Se a gente tiver alguém hoje aqui pela manhã que está com a intenção de mudar para o Texas e frequentar a igreja brasileira, qual deve ser o procedimento? Tem a ver com você isso? Fala para a gente aí, por favor. Sim, quem quiser vir para a nossa igreja como membro, só falar comigo que eu entro em comunicação com a secretária da igreja e eu resolvo. Para que a carta possa vir para cá. Obrigado, Gisele. Ela esqueceu de falar que quando não tiver o pastor, nem os anciãos na igreja, é ela que comanda tudo. Né? Ela é tão atenta à atualização da secretaria que outro dia ela descobriu que a minha carta foi perdida e o Joisel teve que fazer a minha profissão de fé. Um outro detalhe que é importante, eu vou pegar aqui, desculpa me intrometer, mas nós precisaríamos dar uma checada na atualização cadastral, porque nós estamos com uma ação que vai envolver o mapeamento da igreja, e para a gente ter essa informação mais precisa, a gente vai pedir para procurar você. Eu vou falar mais logo à frente, mas você seria a pessoa indicada. Aninha, desculpa. Meu departamento é assistência social. Como vocês todos conhecem, a gente procura ser o mais discreto possível. De um tanto que, às vezes, vocês pensam até que não existe. Isso é verdade. Certo? Então, também não tem evento. Mas, assim, eu peço oração para vocês. Oração para que Deus dê sabedoria para a gente lidar com essas pessoas e que a gente possa, através do nosso trabalho, ganhar almas. Porque Jesus curava, Jesus dava alimento, mas a coisa mais importante que ele fazia, ele trazia pessoas para a igreja. Agora, viu, Ana? Desculpa. A impressão que a gente tem é que nesse país ninguém passa necessidade, né? Vocês trabalham com discrição para não expor as pessoas, mas se a gente fosse fazer uma análise numérica de quantas pessoas são auxiliadas de alguma maneira pela assistência social, nós ficaríamos realmente chocados, porque são mais do que a gente podia imaginar. E olha, a gente tem americano no meio. Tá? Assim, né? Muito bom. Charles, os seus, por favor. Não, pastor. Faltou a tesouraria. Desculpa. E ela esqueceu de falar que a assistência social, o trabalho que eles fazem, é o departamento que tem mais dinheiro em caixa, porque o trabalho é grande. Uhum. A tesouraria é responsável de que todo o dinheiro que entra e sai da igreja esteja de acordo com os regulamentos da conferência, da Igreja Mundial e também de acordo com
tudo que é votado aqui na igreja. Muito bom, William. Lembrando que a gente tem relatórios trimestrais, no sábado que vem vamos ter um, né? Essa transparência com a qual o Departamento da Tesouraria trabalha reforça a confiança que a igreja tem ao confiar esses recursos para a administração dela. Charles, agora sim. Pastor, eu tenho o privilégio de trabalhar junto com as diaconisas da igreja, com o departamento de diáconos e com Lar e Família, na pessoa da Leni, no Emerson e da Fabiane. Okay. Eles vão falar um pouquinho do que é o departamento e do que abrange a igreja como um todo. Ok. Leni? Bem, o Ministério das Diaconisas, nós estamos aqui para servir e servimos com amor e dedicação. É cuidar da igreja, das coisas santas e sagradas do templo de Deus, né? Da casa do Senhor. E está em aberto as mulheres que queiram servir conosco. Precisamos bastante de ajuda como diaconisas. Teremos 2 eventos bem especiais com o pastor Carlos Craig e a esposa Leti Craig. Eles vão vir no dia 18 de maio. Vão pregar para nós, vão ficar conosco todo o dia inteiro. E a Leti, ela vai falar para as diaconisas e o pastor para os diáconos, ou seja, para todos os homens e as mulheres. E teremos também, nesse dia, juntamente com o Ministério da Mulher, com a ajuda da Sandra L., nós juntas vamos fazer um chá para todas as mulheres da igreja. Se vocês têm pessoas que queiram participar e vir também as mulheres, mesmo não sendo adventista, é um motivo para a gente levar a mensagem para essas pessoas, para as mulheres da igreja. Repete o dia, Leni? Dia 18 de maio. Okay. E antes disso, dia 23 de março, vamos ter o pastor Ismael Castilho, com a esposa dele também, Lisete Castilho, falando para os homens e para as mulheres da igreja. Então, nós temos 2 eventos importantes. Muito legal, muito legal. Eu sou diretor do Departamento de Diácono, reforçando o que a Aline falou, também envolve o trabalho da diaconisa como servir toda a igreja, como Jesus serviu. Então, o nosso objetivo sempre é estar servindo os irmãos da igreja, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O departamento do diácono também, do diaconato, é envolvido em todos os outros departamentos, na ajuda no que cada departamento precisa nas atividades. E o lema é esse, né, o espírito de servir. Como Jesus serviu, também está aberto para as pessoas que estão dispostas a ter esse espírito de servidão, de querer estar servindo os irmãos com alegria e só me procurar que a gente vai conversar e diácono sempre está disposto a servir. Então. Me permita adicionar aqui, nós temos já dialogado há alguns meses da formação de alguns protocolos de segurança onde o diaconato vai atuar. Nós vamos instruir a igreja relacionado a isso. É uma coisa um pouco complexa, né? E até a equipe precisa ser grande para a gente fazer o revezamento necessário, porque alguns serão penalizados em não estar aqui dentro confortavelmente para garantir o fluxo e a segurança dos demais enquanto o serviço acontece. Exatamente. Às vezes tem pessoas que estão caminhando por fora da igreja, checando os carros das pessoas, aqui nos corredores. Às vezes as pessoas, mas aquele não está dentro da igreja, mas é que tem essa função do diaconato, às vezes perde um pouquinho das atividades que há dentro, e porque precisa ser feito, e vai ser feito reuniões, e vai ser um dos pontos, vai ser discutido essa segurança da igreja, muito bom, além de outras coisas que precisam ser discutidas. Muito bom, Emerson. Fabi? Nós somos do Departamento de Lar e Família. Temos alguns desejos, mas não sei como é que vai ser, porque esse ano nosso calendário de eventos está bem ocupado, alguns eventos de uma abrangência bem grande. Mas temos o projeto de começar agora em janeiro de oração, cada semana, oração por uma família em particular, uma família em especial. E também estamos abertos se alguma família precisar de alguma ajuda, alguma orientação. Se chegou aqui, está novo, precisar de orientação, como fazer, algum suporte, a gente está aqui porque vocês precisarem. O que passar a nível profissional, porque nós não somos, nós estamos abertos também a buscar informação e orientação a esse respeito. Obrigado, Fabi.
Ever. Bien, pastor. Este año me ha tocado participar en tres departamentos, dos de ellos ahora que no son activos todos los sábados, pero que son parte esencial en el desenvolvimiento de la iglesia, como es literatura y libertad religiosa. Así que Pablo está encargado de literatura y Tadeu de libertad religiosa. É muito gratificante trabalhar com literatura. Eu comecei em 2016 e, graças a Deus, a meta tem sido aumentada. A cada ano, 2017, 2018, o número de assinantes tem aumentado. Que legal. 2019 também superou. E a gente está com a literatura aberta para quem procurar. Se tiver dinheiro, se não tiver dinheiro, a gente se vira nos 30. Se não tiver lição, Fantástico. a gente ordena e a gente está para servir a comunidade brasileira. É muito gratificante compartilhar a palavra de Deus e assim ver que as pessoas vão lá e pegam a sua meditação, a sua lição e saem assim, muito felizes. Então, Paulo, para a Geisa cumprir a meta dela ali da assinatura de lição, para a Marjorie ver as crianças no desenvolvimento, você é a pessoa que a gente deve procurar se a gente quiser fazer uma assinatura ou comprar avulso, certo? Então, está todo mundo vendo. Paulo, levanta a mão bem assim, ó. Essa é a pessoa. Cada trimestre eu sou o cara mais caçado dessa igreja. Fantástico, Paulo, fantástico. Ei, pastor, eu só queria agradecer também a tesouraria também, que sem eles a gente não consegue trabalhar. O Alex, o William. Legal. E também tem apoio de ex-pessoas que trabalharam na tesouraria, como Eduardo Dantas, o Alexandre, até mesmo o Alex e a Angélica também. Então, eles sempre dão uma dicasinha, a gente está conseguindo. Tá? Obrigado por isso também. Fantástico. Tadeu? O Departamento de Liberdade Religiosa não é um assunto que vocês escutam com tanta frequência. Por uma certa felicidade, nós estamos num país que apoia a liberdade religiosa, mas é um departamento que trabalha de forma global. No final desse mês aqui, nós vamos estar trazendo esse assunto em evidência e você vai aprender um pouco mais sobre o que está sendo feito em questão local, em questão internacional. E a Igreja Adventista, hoje, no cenário evangélico, é uma das igrejas mais presentes, mais atuantes na defesa da liberdade religiosa. E eu acredito que, só para dar uma pequena ideia para vocês, desde a sua liberdade em relação ao sábado, a você professar sua fé, esse departamento está atuando, mas você pode dar o seu apoio localmente através desse departamento. 26 de janeiro é o sábado destinado à liberdade religiosa. Exatamente. Esse mês aí tem evento aí do departamento. Elias, por favor, o seu não é nada fácil aí também. Bom, antes de entrar propriamente dito no meu, eu poderia fazer o do Felipe. Por favor. Como eu sou o último. Bom, o Felipe Cunha, ele tem... que está em missão, né? Exatamente, está em missão muito importante. Ele serve as áreas de Pathfinders, Desbravadores, Aventureiros, Departamento Jovens, desculpa. Não temos o Aventureiros hoje, que é na pessoa da Gabi. E a Jéssica com o Master Guides. A Shannon poderia falar um pouco aqui dos Desbravadores. Então, uma vez em cada 5 anos, nós temos o nosso Camporim Mundial, que é em Oshkosh, em Wisconsin. E esse ano, nós estamos querendo frequentar em agosto. E a minha ênfase, nossa ênfase como clube é que nós possamos estar mais preparados fisicamente, mentalmente e espiritualmente também ao chegarmos nesse evento. Mas não só para Oshkosh, mas também que eles possam ser futuros líderes também na nossa igreja. Fantástico, Xena. Muito bom. O Departamento Jovem, a gente queria focar em aumentar o envolvimento de toda a igreja para os cultos atuais, que acontece todo último sábado do mês, e o Departamento de Bridges. A gente também vai ter vários eventos e programas que vai promover a unidade dos jovens e também do resto da igreja, como a vigília que a gente vai ter próximo sábado, que vai ser uma delas, e para aumentar a vida espiritual de cada um de nós. Muito bom, Duda. Jéssica. Eu e minha irmã estamos continuando o trabalho da Paulinha e do Otávio com os Master Guides, e a nossa meta é que todos os membros sejam investidos em Oshkosh como Master Guide. Muito bom, perfeito. Uma meta muito clara, muito definida. Elias, fecha para a gente, por favor. Eu tenho o prazer de servir essa querida igreja na área de comunicação, que abrange a sonoplastia, na pessoa do Ever, abrange a projeção aqui com a multimídia, com a FA, abrange também o broadcast, com o nosso serviço de internet e transmissão, com o Jeff Monar,
também a tradução com a Carla Lincona, que ela não pôde vir aqui, porque ela está traduzindo ali agora, no momento, para o espanhol. Eu, antes de passar o microfone para eles, eu só queria dizer o seguinte, o nosso grande gol é, na verdade, não aparecer. Porque imagina você chegar aqui... Então, se falta uma pilha, aí a gente vai entender que existe Quanto mais esquecidos vocês tiverem, melhor. A gente atinge tá nosso né? gol, exatamente. Verdade. Então, você pode falar alguma coisa aí do som? Eu gosto de trabalhar en el som y estos 6 meses me ha tocado correr, así que, pero es una bendición trabajar para Dios y si alguien quiere ayudar, alguien gusta del son, quiere aprender, estamos a disposición porque necesitamos mucha ayuda. Y como dice alguien, siempre que el sonido falla, siempre voltean a ver para arriba todo el mundo, ¿no? Y el que está en el sonido tiene la culpa, ¿no? Lo bueno es que allá no se ve mucho, así que se esconde un poquito. Pues, yeah. Pero estoy tratando de trabajar con Jocelyn, la orquesta, la música, estar en comunicación para los menos errores posibles que pasen, para que todo sea para gloria de Dios. Jeff. Eu sou diretor do departamento de comunicação junto com o Levi. O Levi mexe mais no lado da parte técnica, quando o equipamento falha, ele consegue equipamento novo ou ele conserta, dependendo do que ter acontecido. Embaixo do departamento de comunicação caem os departamentos que o Elias falou, que seria o som, projeção, o departamento de tradução. E eu queria agradecer muito pela ajuda de todos que ajudam, que nem o Emerson Branco, que está lá em cima no som, a Carla Licona, que está aí todos os sábados trabalhando com o time dela para fazer as traduções que a gente não vê todos os sábados, porque é em inglês, em espanhol, que cada vez que chega uma visita nova que não entende nossa língua de português, eles conseguem ouvir o culto na linguagem deles. Também queria agradecer muito a Fabiane, que trabalha todos os sábados na projeção. Comigo lá em cima, lá no live stream, onde você pode assistir os nossos cultos online, então, as pessoas que não conseguem estar aqui fisicamente. O Joffre ajuda também bastante. Eu queria agradecer muito o apoio de todos que trabalham comigo nesse departamento. E eu queria também falar, se você tem o desejo de nos ajudar, as portas estão abertas. Fala o nome dos moleques aí que estão contigo aí. Todos os juvenis estão lá em cima, o Andrew, o Adrian, o Brian, o Brennan, que trabalham todos os sábados. Steven, Jeremy. Jeremy. Todos os juvenis, eles estão lá todos os sábados ajudando, fazendo os cuts para a filmagem que vai online, ou o som que vai online. Então, o nosso time é bem grande, às vezes vocês não veem o que está acontecendo lá em cima. O Alejandro também no som ajuda todos os sábados, quando ele pode estar aqui. Acho que é isso. E os eventos nossos são todos os sábados, a gente não tem eventos que acontecem. Mas, quando não tem direito de chegar atrasado, não tem direito de falhar. Quando a orquestra sai para tocar também nas outras igrejas, vai representantes do nosso time para fazer o som, essas coisas. Silvete, por favor, vem aqui. A Silvete está no seu guarda-chuva, né, Joisel? Não, mas quando eu sentei aqui, você não estava do lado do Alejandro, vem cá. Silvete é responsabilidade do Joisel. Silvete, conta para nós aí qual é a sua atribuição, o que você faz e como é que funciona lá. Biblioteca, já faz, desde que viemos para cá, começamos a biblioteca, então já sou lá diretora. A gente está com um projeto agora para as crianças esse ano, ver se a gente consegue terminar lá, e a gente quer fazer um projeto todos os sábados à tarde para as crianças, e convidamos vocês para ir lá visitar a biblioteca e pegar os materiais, e estão aí à disposição. Obrigada. Não, é gratuito. Só tem que ser membro da igreja. E se você não devolver no prazo, ela pega você. Eu não devolvi, ela me pegou. Gente, bem diferente, não é? Agora, se vocês me permitirem, uma salva de palmas para eles, por favor. É um pouco diferente. Olha, não é moleza, isso aqui não é uma máquina complexa, cheia de engrenagens, sabe? E agora, o mais incrível é que é o seguinte, ainda que alguns de nós não compreendamos completamente esses processos, essas pessoas aqui foram indicadas e responsabilizadas por vocês.
num processo que segue o regimento e o regulamento da igreja previsto em manual. E eu, quando for finalzinho de abril, eu vou ter um sábado que eu vou explicar exatamente como funciona esse processo, porque quanto mais claro ele for, quanto mais consciente a gente estiver das atribuições, mais acertadas são as nossas indicações. É uma honra servir a Igreja Brasileira de Dallas com vocês, é uma honra ter vocês nessa composição de equipe, e você que está olhando isso daqui, e quando eles começam a falar, você pode até pensar, rapaz, eu acho que eu podia fazer aquilo ali, eu acho que eu podia ajudar naquele negócio ali, aquele negócio ali combina comigo. Por favor, abordem eles, porque se tem um negócio que eles são doidos, é para aumentar a equipe deles. Isso eu posso garantir a vocês. Gente, muito obrigado, vocês podem se assentar. Eu vou tentar aqui... Serginho me disse assim, pastor, incentiva o povo ao acabar aqui, dá uma passadinha na capela, porque nós temos muita ainda coisa boa para ser usufruída ali. Se você quiser pegar para um tira-gosto antes do seu almoço ou para sobremesa, nós temos tanto para sobremesa quanto para tira-gosto, tá bom? Então dá uma passadinha ali na capela para você ver o nível da coisa. Vou te dizer, quando a Escola Sabatina disser que vai fazer um negócio, você pode acreditar que o negócio vai ser bem feito. Ok, eu... acho que gastamos um tempo bom, considerável nisso, mas eu entendo ser extremamente relevante essa informação para a igreja. Eu não quero cansar muito você, mas você precisa saber o que o pastor da igreja está pensando para algumas coisas nos próximos meses. E isso tem que ver com você. Você lembra, eu disse duas coisas. As nossas vidas se cruzaram nesse período do tempo. E duas coisas eu disse. Meu primeiro papel é confirmar você no caminho da justiça. Confirmar você no caminho da justiça, no caminho da salvação. É meu papel. Pregando, visitando, orientando, exortando, consolando, estando no hospital, ao lado de você no túmulo, ou estando lá no nascimento do seu filho, ou orientando você diante de um ato rebelde da sua criança, ou pregando aqui à frente dizendo, vamos cuidar com isso daqui, ou dizendo, vamos seguir em frente. O meu papel, o principal objetivo, é confirmar você no caminho da salvação. Segunda coisa, organizar o trabalho da igreja. Pois bem, eu tenho aqui algumas iniciativas. Por que pastor Manolo veio para Dallas? Por que não outro? Eu entendo que na providência de Deus, quando um pastor chega numa igreja, é porque esse pastor, pelo que ele é, ele vai trazer uma contribuição singular pelas suas características. E Deus, na sua onisciência, faz essa combinação entre a igreja e o pastor. Se uma igreja dá muito trabalho para um pastor, é essa igreja que ele precisa. Se uma igreja está desconfortável com o seu pastor, é o pastor que ela merece. A gente precisa ter essas duas coisas em mente. Essa é a estratégia de Deus nessa transição, nessas mudanças, a fim de que o propósito da salvação seja executado nessa comunidade. Eu coloquei na mensagem pastoral do boletim e sugeri a você fazer suas decisões para 2019. E eu sugeri 4 ênfases: família, a vida espiritual, igreja. Isso, igreja envolve missão, evangelismo. Sua vida espiritual é a sua relação, a sua conexão com o corpo, a sua conexão com Deus. Finanças, ligado também às questões profissionais, e a questão do seu corpo, a manutenção da sua vida. Essas são as 4 ênfases que eu sugeri. Você tem que tomar decisões para 2019 nessas 4 coisas. E aí, mais do que colocar isso, eu queria dizer a você e dar uma sugestão de como que isso pode ser feito. Você não apenas, eu disse essa semana aqui no nosso culto da virada, não é apenas uma questão de desejo, de sonho. Sabe, se você tem um desejo, isso vai ficar no imaginário se você não propor metas. Então, vou dar um exemplo aqui. Nas minhas finanças pessoais, por exemplo. Eu quero melhorar nas minhas finanças. Então, esse é o seu desejo. Mas quais são as suas metas para você alcançar isso? Primeiro, minha sugestão, faça um orçamento. Tem gente que vive sem orçamento. Nesse orçamento, você precisa anotar todos os seus gastos. Ao anotar todos os seus gastos, minha sugestão, a cada 15 dias, confere o que entrou e confere o que saiu, porque você pode estar gastando mais do que você recebe. E por não fazer o controle, você não está sabendo, você vai à falência. E ligado à questão profissional, estou dando um exemplo aqui de mim, vou retomar na faculdade no 2º semestre.
Você tem que botar as metas e quantificar isso, porque senão você não vai. Pois bem, na questão espiritual, se eu fosse sugerir algumas coisas aqui para você, a primeira delas, ler a palavra, ler o livro todos os dias. Segundo, me envolver com o ministério da igreja. Olha as opções que você viu aqui hoje aqui na frente. São pelo menos 2 dezenas de opções, de frentes, de ministérios que essa igreja aqui oferece à sua membresia. Será que não existe absolutamente numa área que você pode prestar o seu favor? Terceiro, orar e me envolver com a salvação de uma pessoa em 2019. Amigo, nós vamos tentar instrumentalizar a igreja para essas coisas aqui. E aí entra, de fato, o meu ministério. Eu tive o cuidado de pegar todas as capas de lição desse trimestre. Você tem ali dos adultos, jovens, adolescentes, juvenis, primários, jardim de infância e hall do berço. Você já também sabe que o Paulo é a pessoa que você deve procurar para você fazer isso. Hoje à tarde, às 2h30, nós vamos ter uma reunião com os pais de 2 classes, porque chegou o momento de fazer a transição e a reconfiguração, a repaginação de algumas classes. Chega uma determinada idade, você passa a criança para a classe seguinte. Como que isso aqui foi feito? Olha, os estudiosos, os entendidos no comportamento humano, levando em conta a capacidade, o momento, eles propuseram aqui um tipo de material composto para atender a criança ou a pessoa na fase que ela está vivendo. E a gente hoje à tarde vai conversar um pouquinho sobre isso, porque se na escola, na vida acadêmica também existe uma progressão, na vida espiritual e os temas são tratados, também existe uma progressão. A minha sugestão para esse ano de 2019 é, meu amigo, você precisa se matricular numa classe de escola sabatina. Você, mais ainda, você que é pai, eu já disse isso antes, e eu vou dizer aqui para você, sem querer parecer ofensivo, muitas vezes o pastor e os anciãos são acionados para tratar de problemas de comportamento, de educação, de questões espirituais, de crianças, juvenis ou adolescentes, que os pais não se dão o trabalho de trazê-los para a classe de escola sabatina. Amigo, esse é o arroz com o feijão. Aí você diz, você está botando muito valor na classe de escola sabatina, mas é lógico. Na classe de escola sabatina, ele começa a ter os primeiros passos de viver em comunidade dentro de uma igreja, de ele compartilhar suas experiências com pessoas que têm características semelhantes a dele. E você cria rotina. Quando um pai diz assim, hoje eu não vou na igreja, hoje eu vou ver pela internet. Quando um pai pensa assim, não, hoje eu não vou porque eu estou muito cansado. Ou quando você ensina a criança que essa rotina de ir à igreja, ela pode ser quebrada segundo o seu bem-estar, segundo o seu estado. Hoje eu não quero, hoje eu não vou. E aí, pior ainda, é quando o pessoal chega a partir do horário que julga ser o horário nobre. E eu vou dizer uma coisa aqui para você, sem medo de errar. Se você tiver que escolher entre ouvir o sermão e vir na escola sabatina, prefira a escola sabatina. Você vai crescer mais na escola sabatina do que no sermão. Eu digo isso sem medo de errar. Já disse isso e repito aqui. Essa igreja não nasceu com essa rotina que nós temos hoje. Essa igreja nasceu numa rotina de estudo da Bíblia compartilhado. A escola sabatina precede a organização institucional, inclusive, da igreja. Por favor, como pastor, eu vou enfatizar. Toda quarta-feira eu vou mandar para você um informe sobre a escola sabatina. Vou incluir os menores, cada ênfase, as professoras e professores de classe, se precisarem se utilizar dessa comunicação que eu tenho com a igreja para dar alguma informação, acrescentar alguma coisa, por favor, me faça. Toda quarta-feira você vai receber uma mensagenzinha minha sobre a lição da escola sabatina ou sobre a escola em si. Amigos, toda vez que você for olhar isso aqui, ó, o Clube do Livro, você pode pensar, não, é o departamento da Silvete. Não. O Clube do Livro serão todas as atividades que estiverem ligadas ao estudo do livro. Eu estou falando desse livro. E nós vamos fazer aqui Clube do Livro. Eu não te falei, Júnior, mas eu tenho certeza que você não vai negar o meu pedido. Você sabe que nas últimas semanas eu fui procurado por vários aqui. Rapaz, aquela classe do Júnior, nós estamos com saudade daquela classe do Júnior, aquela classe do Júnior era tão boa, era uma classe de profecia, de estudos avançados e tudo mais. Nós temos que retomar aquela classe, Júnior. Nós temos que retomar aquela classe. Vocês não acham que a gente tinha que retomar essa classe? Pois bem, nós vamos retomar essa classe, Júnior. Você está sendo informado agora. E essa classe faz parte do Clube do Livro. Nós temos que ir para o livro.
Não adianta você achar que um sermão meu, uma vez por semana aqui, é suficiente para nutrir sua vida espiritual. Não é, você vai morrer de inanição. Você vai morrer espiritualmente falando. Você precisa entrar no Clube do Livro. E hoje eu vou dar aqui para você algumas alternativas para você entrar no Clube do Livro. A primeira é essa daí, ó. Nós vamos pensar agora depois, a aula inaugural, o dia, o tema, como é que nós vamos fazer esse negócio aqui. Esse é um caminho, mas eu tenho outro mais interessante para você. Eu não sei se dá para perceber. Tem 3 opções aí. As 2 opções tem para Android e tem para iOS. São 2 aplicativos que você, meu irmão, por favor, você precisa ter no seu celular se você faz uso de um smartphone. Tem o de cima, o azulzinho, é a primeira opção, é o Ellen G. White Escritos, ou Ellen G. White Writings. Isso é free. E tem para tudo quanto é língua que você imaginar. Você vai no settings, você vai na configuração do aplicativo. Você quer português, tem português, você tem inglês, tailandês, espanhol, romeno, italiano, o que você quiser. Está ali. Todos os livros do Espírito de Profecia, a Bíblia Sagrada, os livros do Espírito de Profecia escritos e os livros do Espírito de Profecia em áudio. Tudo lá. Meu amigo, você já pensou que você tem na mão aquilo ali? E aí eu coloquei essa série, a série Conflito, que está repaginada numa linguagem nova e atual, que se você quiser você pode encomendar lá com o Paulo. Eu vou te dizer, eu e o Noah já estamos no 3º livro, começamos em setembro de 2015, um mês antes de eu vir aqui fazer aquela semana de oração, ele já está na metade do desejado. Eu leio um pouquinho todo dia, no culto de manhã ou no culto da noite. Vou revezando com a escola sabatina, vou revezando com o ano bíblico dele, mas ele já está na metade do desejado. A criança tem 7 anos. Aí você diz, pastor, mas isso é uma leitura muito pesada. Pesada o quê, meu irmão? Tem criança com 8 anos lendo o Harry Potter aí, entrando em contato com o ocultismo, satanismo, um bocado de coisa. Eu vou achar que é pesado agora ler para ele que Martim Lutero botou um negócio na porta da igreja? Não. Ele vai chegar lá, já vai chegar lá. Agora, essa é a primeira opção. Aí você diz assim, pastor, mas como é que é isso aí? Olha, está aqui, ó. Tive o cuidado, essa semana deu um trabalho danado aqui. Tive o cuidado de preparar uma planilha para você. Tem 6 folhas, 12 páginas, frente e verso. Aqui está um ano bíblico, é a primeira opção. É um ano bíblico com a série Conflito. Aqui você vai ver, hoje, 5 de janeiro, você leria o Salmo 11, o 12, Gênesis 3 e o 4º capítulo do Patriarcas e Profetas. A minha pergunta, isso aqui te interessa? Você vai usar, pastor, eu não tenho livro, você tem um aplicativo ali. Ó. Se você não tem um aplicativo, você pode entrar online, inclusive no seu computador ou qualquer coisa. E se você não tem o livro, não tem smartphone, não tem nada, fala para mim que eu vou arrumar um livro para você. Tem todos na biblioteca, diz a Silvete ali. E se não tiver suficiente, se a procura for maior, a gente providencia. Meu irmão, eu e você precisamos entrar para o Clube do Livro. Quem quer um negócio desse aqui? Para usar o aplicativo. Vem aqui na frente e busca o seu. Tem suficiente aqui. Pode vir. Vem aqui. Eu não vou levar aí não, nem vou chamar os diáconos. Pode vir. Essa planilha eu posso dar em PDF para você também. Você vai controlando, não tem problema. Você vai controlando, mas está aí. Todos os meses e os dias do ano. Aí, essa leitura, ele vai de acordo com a série. Por exemplo, hoje leria Salmo e leria Gênesis. Para as crianças eu tenho outra coisa, tá? Mas se você quiser, não, eu quero isso aí também. Se o Noah está fazendo, também vou fazer. Você pode pegar também, não tem problema. Mas eu tenho uma outra aqui. É a minha segunda opção. Se você for olhar, é a que está em vermelho ali na direita do seu vídeo. É isso aqui, ó. Pastor, eu quero introduzir a minha criança num ano bíblico. Quero acompanhá-la no ano bíblico. Teve gente aqui, ó, que programou uma leitura da Bíblia, um ano bíblico juvenil. Eles pulam algumas partes das Escrituras, pulam algumas partes, e vão pegando o que é mais importante, o que não pode deixar de ser lido. Essa leitura do ano bíblico juvenil, eu também tenho aqui, ó. Tá? Noah, por favor, você vem aqui, Noah, e você entrega para cada criança que te procurar. Você pode pegar com o Noah aqui, ó. Os juvenis, crianças. Sejam aqueles que já sabem ler ou que não sabem ler, que os pais podem auxiliá-los. Essa é a outra opção. As crianças vão entrar no Clube do Livro. Entrega ali pro Daniel. Entrega ali pro Daniel. Isso. Obrigado, Noah. Essa é também uma opção para você entrar no Clube do Livro. Você sabe que eu estou dando estudo bíblico para o Steven, né? Eu vou lá praticamente toda terça-feira.
Eu e o Steven. Rapaz, tem hora que ele se perde no meu inglês, né, Steven? Estou dando estudo bíblico em inglês para o Steven. Aí o meu inglês que é meio quebrado, aí ele me responde que o português dele está meio quebrado, aí nós vamos se quebrando ali fazendo o estudo bíblico. E eu falei para o Steven, no final do estudo bíblico que eu estou te dando, você vai saber encontrar os textos da Bíblia. Eu vou falar, Miqueias capítulo 3, pau! Ele vai lá e encontra Miqueias capítulo 3 está escondido, né? Então, é assim, meu irmão, nossas crianças, os nossos filhos precisam saber as coisas. Nós precisamos manter uma classe bíblica constante dentro da nossa casa. E nós temos que entrar no clube do livro. E a outra opção é uma opção mais light. Uma opção mais light. Essa que vocês pegaram aqui com o roteiro aqui na frente é uma opção pesada. Olha aqui para mim. Rapaz, eu vou falar sério aqui agora. Olha aqui para mim. Se você, hoje é 5 de janeiro, se você me fizer esse ano bíblico, usando esse negócio aqui, você vai ser outra pessoa em dezembro. Outra pessoa. A verdade transforma. Você vai ser outra pessoa em dezembro. Tá? Quando eu fiz a visita lá para a Estela e o Eduardo, eu disse para eles, e fiz um desafio para a Júlia, para a Emily. Fiz um desafio, foi a minha visita pré-batismal, foi a visita preparatória para o batismo. E eu, você empresta para mim? E eu fiz um desafio para a Emily. Está aqui, ela está lendo Patriarcas e Profetas. E eu falei, desejar todas as nações. Patriarca, profeta, para outra. E eu fiz uma proposta. Você vai ler o Desejar todas as nações. Em quanto tempo que eu disse que ela tinha que ler? Em 1 ano. Você vai ganhar um presentaço. Se você conseguir, no seu aniversário de 1º ano de batismo, você ter lido o Desejar todas as nações. Olha a pataca do livro aqui, não tem uma figurinha. Olha o tamanho da grossura. E você está indo bem. Acelera. Tá? Por causa do tempo eu não vou deixar, mas o Eduardo propôs aqui. A gente não sabia, ele me contou hoje de manhã. Eu falei, Eduardo, eu vou pregar sobre isso. Ele me falou hoje de manhã que ele fez um acordo com as filhas dele para fazer o ano bíblico. Fez um acordo. Se você quiser, você pode pegar uma ideia com ele aqui. Um acordo incrível que ele fez para elas fazerem o ano bíblico. E a Júlia, de ontem para hoje, já está no capítulo 20 E aí o Eduardo ainda fez o seguinte, mas não só quero que leia, não. Eu quero que você faça um diário. As meninas estão lendo e estão colocando num diário, num parágrafo, o que ela entendeu da leitura dela. Meu irmão, nós temos que entrar no clube do livro. Leia o livro. Eu vou bater nessa tecla esse ano, até que você vai dizer, pastor, vou ler, mas para de falar. A opção mais light é esse outro aplicativo aqui, ó, chamado Reavivados por Sua Palavra. É um aplicativozinho. Se eu abrir meu aplicativo aqui, ele já vai abrir no capítulo do dia. Você não precisa nem saber onde que está. Pulou, perdeu, esqueceu de ler. Você abriu o aplicativo, pum. Hoje está em Êxodo 36, se eu não me engano. Êxodo 36. Então, meu irmão, 3 opções. Aquela ali é para gente grande. Bíblia, Espírito e Profecia. Rapaz, vai ser um negócio tremendo. Tem a dos juvenis das crianças. E tem esse que é 1 capítulo por dia. Se você fizer a leitura de 1 capítulo da Bíblia, primeiro Deus na sua vida, de manhã cedo, 1 capítulo da Bíblia, seguindo esse roteiro, já vai ser um grande avanço na nossa caminhada cristã. Pois bem, mas não é só isso que o pastor tem. Eu tenho que terminar. Meu irmão, dá uma olhadinha aqui. Uns 4 meses atrás, cadê a Bira? Você foi no banheiro? A Bira me procurou. Sabe que a Bira é assim, né? De volta e meia, ela diz, pastor, preciso falar com o senhor. Eu fico até com vergonha que a Bira me chama de senhor, né? Pastor, eu preciso falar com o senhor. Aí quando eu sento, eu tenho que sentar com calma também, porque quando ela vem falar, não me vem com 30 segundos, não. Eu sento e vou ouvir. Aí ela vem, pastor, eu tenho esse livro aqui. Eu queria que a gente fizesse uma coisa com esse livro aqui. A autora é uma mulher, fala inglês, fala espanhol. Como ensinar seu filho a amar a Jesus. Dona alguma coisa, o sobrenome. Quando ela me mostrou, eu reconheci. Giane tinha lido quando estava grávida do Noah. E aí eu prometi para a Bira, eu vou atrás dessa mulher. E eu fui atrás dela. Só que ela está com 88 anos e não está mais fazendo viagens longas. Ou a gente vai até a Andrews para conversar com ela, ou nós fundamos a escola de paz. Eu falei para a Giane,
quarto sábado do mês é o sábado do culto jovem. O terceiro sábado do mês é o sábado do Bridges, que são ações na comunidade, ações sociais. Toda vez que tiver JA, 1 hora antes do JA tem escola de paz, já está coladinho. Tinha uma propaganda no SBT antigamente que era assim, coladinho no Gugu. Coladinho no culto jovem tem a escola de paz. O que é essa escola de paz? Nós vamos utilizar o roteiro que essa mulher propôs no livro de como ajudar seu filho a amar Jesus. Então, onde é que essa mulher pegou? Ela pegou o livro Orientação da Criança, da Sra. White, e destrinchou o livro Orientação da Criança. E ela fez esse outro livro. Só que ela coloca uma pitada de mais de 5 décadas de experiência à frente da educação, como mãe, como avó e tudo mais, e ela destrincha os princípios do livro. É realmente fantástico. Um grande roteiro e auxílio. Lá em casa a gente utiliza muitas das dicas. Volta e meia a Jane para e fala assim, e está lendo pela segunda vez o livro, ela para assim, acho que aqui a gente não está fazendo direito aqui, ó, temos que... E uma das coisas que a gente está tentando consertar nos últimos dias, a Jane fez um flashcards para ajudar o Noah a aprender a orar. Porque se a gente não intervir para ensinar ele a orar, vai ser assim, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado para a minha família, fica com a gente, fica com a igreja, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, em nome de Jesus, amém. E se deixar, essa é a única oração que sabe. Então, estamos ensinando a orar. Ela está dando alguns passos no livro de como isso pode ser feito. Você está percebendo? Escola de paz. Do lado, você tem ali a Embaixada Team. Isso eu estou dizendo porque isso é a contribuição que o pastorado da igreja está dando. Gene vai permanecer ali com os adolescentes. Há uma reconfiguração para ser feita, porque alguns têm que subir para os jovens, ou alguns juvenis estão subindo para os adolescentes, e ela vai trabalhar em cima da classe como se fosse uma embaixada, como embaixadores de Cristo, mas é coisas mais para frente. Só estou apontando para você a contribuição do pastorado aqui para a igreja. Serginho citou, você sabe que a última rede de pequenos grupos que eu administrei, enquanto pastor no Brasil, tinham 12 mil pessoas. Um pouco mais de 1.000 líderes. Eu estou dizendo para você, isso aqui está no nosso foco missionário para esse ano. Mas você pode se surpreender que caminhos nós vamos utilizar para fazer isso daqui. Nós precisamos preparar uma liderança. E eu vou dizer, ao conversar com o Serginho e outras pessoas que a gente está agregando na equipe, isso precisa passar por comissão e ser votado em plenário ainda. Normalmente, quando a gente pensa nisso, a gente precisa de líderes. Normalmente, a gente pensa nessas pessoas que vieram aqui à frente, os líderes, que já são líderes, que a gente já está acostumado como líderes e tudo mais. E eu disse a eles, nós precisamos abrir os nossos olhos para outras possibilidades na Assembleia que podem nos ajudar numa liderança espiritual que não sejam aquelas figurinhas carimbadas. E aí nós estamos agora num processo de oração para que Deus nos indique como que nós vamos começar e que novas lideranças vamos estabelecer. Os pequenos grupos que já existem, nós vamos utilizar, nós vamos nos aproveitar deles, e para os novos, nova liderança com foco na visão e na mudança de valores, mudança de vida. Como eu disse ali, eu disse para você que a gente precisa atualizar a secretaria, nós estamos mapeando Dallas, né? São várias as cidades, várias as regiões. Por exemplo, de acordo com o nosso último dado de secretaria, nós temos 10 pessoas. Dos 290 membros do livro da igreja, só tem 10 morando aqui em Irving. É brincadeira? Em 4 endereços diferentes. Minha última informação, em Frisco nós temos 16 endereços e 41 pessoas. Mas eu acho que isso aqui está desatualizado, nós vamos dar uma checada. Nós estamos mapeando, porque os pequenos grupos precisam nos atender geograficamente, ok? Novas coordenadas serão dadas. Agora, cerejinha do bolo. Você lembra que em setembro a gente fez uma pesquisa? Parte da pesquisa e das sugestões e as ênfases que nós deveríamos dar. E em novembro tivemos aquela reunião na quadra, né? Aí você pode dizer, depois daquela reunião, o que teve? Que não deram nenhuma resposta. Nós estamos trabalhando. Primeiro estamos digerindo, estamos destrinchando o que vocês colocaram lá. E agora apresentando propostas como resposta àqueles pedidos que vocês nos fizeram. Gente, isso aqui vai dar um trabalho. Vai dar um trabalho que eu não quero nem ver. Acabando o culto aqui, eu tenho reunião já com o Tadeu e Josilene. No meio da semana eu tenho reunião com a equipe de comunicação. Já estou conversando com o Gleidson. Porque em 5 semanas nós começamos os cultos de domingo à noite aqui. Só que é o seguinte, nós perdemos o hábito. Recuperar o hábito de vir na igreja domingo à noite vai dar trabalho. Eu, desde que cheguei, estava com a ideia.
Mas eu precisei pensar, e vou te dizer, para dar esse passo tem que ser certeiro. Você precisa ter plena certeza de que ao sair da sua casa no domingo à noite, que você está se preparando já para os perrengues do dia seguinte, e alguns aqui, o perrengue já começa no domingo, vários de vocês, a maioria, quem sabe, trabalha já no domingo, para você adicionar na sua rotina, né? Fiz um cálculo outro dia com Elias, simples assim, superficial. Vem na sexta para trazer mel para a orquestra, vem no sábado com a família e fica o dia inteiro aqui, vem no domingo para trazer os meninos para o desbravador. E aí agora, mais o culto do domingo, morando em Frisco, Elias, a família dele, vai rodar beirando as 200 milhas no final de semana. E sabe o que ele me disse? Pastor, esse é o preço. Esse é o preço. E ele não está falando da gasolina, ele está falando do desgaste, ele está falando do tempo. Esse é o preço. Esse é o preço. Meu irmão, o culto do domingo à noite vai ter 2 focos. O primeiro, dá um gás em você para a semana. Vai lá, companheiro. Vum! Porque no domingo nós não vamos estar presos à forma, no domingo nós não vamos estar presos aos procedimentos, a dar recados. Não, porque o domingo a linguagem será diferente. O foco é o nosso amigo que a gente quer revelar a Jesus Cristo. O foco são as pessoas que vão chegar em Dallas, meio que de paraquedas, e nós precisamos entrar no radar dessas pessoas. É esse serviço do domingo que vai abrir o apetite para essas pessoas para o estudo da palavra. Energizar a igreja e abrir o apetite para quem está conhecendo o Evangelho. São os 2 objetivos, os dois goals que a gente tem para o culto do domingo à noite. E vai ser um culto de 60 minutos. Nós vamos dizer boa noite no começo, e nós vamos dizer, tenha uma boa noite no final. Nesse intervalo são 60 minutos. Não é 1h30, não são 45 minutos, é 1 hora de serviço. Música, testemunho, e alguns de vocês já estão sendo chamados para isso, e a palavra. E ao final a gente vai ter um coffee break ali, onde as pessoas vão poder se confraternizar, os que assim desejarem, tomar um chazinho, um suco, um biscoito, um muffin, um cuscuz, um negócio assim, aquele negócio da Bahia também, que eu já esqueci o nome. Então, esse é o culto do domingo à noite. Aí eu queria dar um panorama para você, vamos ver se vai funcionar. Agora tá na hora do som aqui, será que vai? Vou clicar aqui, será que vai? Está aberto aí o canal? Deve ter som agora nesse momento. Se não tiver, eu volto. Vamos embora? Isso. Fevereiro a nossa ênfase será de família. Vamos ter um especial do final de semana de Páscoa no mês de abril. Março e abril nós vamos investigar os 7 milagres do Evangelho de João. Vamos ver no final de abril e início de maio a resistência que as pessoas têm em relação à igreja e como lidar com traumas e perdas, vai ser o nosso assunto de maio. E no mês de junho nós vamos entrar em profecia. Essa vai ser a primeira temporada, esse primeiro semestre de 2019, segundo semestre outra temporada, nós vamos ter intervalos aí entre uma coisa e outra. Eu queria que você colocasse isso como uma prioridade na sua agenda e na remodelação da sua rotina. 1h05 da tarde, eu preciso terminar. Gente, temos as metas e os objetivos para cada uma das séries, onde a gente quer chegar e o que a gente quer comunicar. Eu estou muito animado para as próximas semanas e para esse semestre. Animado pelas ênfases de cada um dos departamentos que nós vimos aqui, dos eventos e os projetos que temos, e também estou animado na contribuição da família pastoral para essa igreja em 2019. Eu não sei quanto tempo dura uma lua de mel do pastor com uma igreja, mas eu acho que agora chegou a hora de voltar para a realidade e vamos trabalhar para valer, ok? O meu sincero desejo, e eu volto no início dessa mensagem, você lembra que eu li os textos, né? A má compreensão em relação a algumas coisas impede que você consiga ver um horizonte maior. Meu irmão, alguns de nós temos rotinas, alguns de nós já temos hábitos, alguns de nós já temos uma maneira de a gente lidar com as coisas, de a gente levar a nossa vida. Isso pode estar impedindo a gente ver novos horizontes. A primeira barreira que a gente gostaria de quebrar é você fazendo parte do Clube do Livro. A segunda, coloque no seu mapa de rotina semanal o culto do domingo à noite. Isso pode fazer uma grande diferença na forma como a gente vai absorver as pessoas a quem a gente quer revelar Jesus e a maneira de você encarar também a sua semana. O meu desejo é que você tenha um sábado muito abençoado e um ano mais abençoado ainda. Que Deus nos abençoe.
gostaria de convidar a igreja para ficar em pé para nós cantar nosso hino final, Seguindo a Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Traz o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, queremos que o Senhor nos mostre a direção, fundamentados na Tua Palavra, o compromisso de estarmos em contato com o livro vai nos ajudar muito para entendermos o nosso papel, o papel de cada um em todos esses processos, essas iniciativas. Desde as crianças mais inocentes e inexperientes ao mais avançado de dias, cabe a cada um, na fase que está vivendo, um papel a ser exercido no corpo que é a igreja. Que a gente tenha consciência de nossa responsabilidade individual, que a gente tenha coragem para mudar algumas rotinas, que a gente tenha coragem para ganhar até menos dinheiro, para a gente se cansar menos, para se envolver mais com as coisas do reino de Deus. Nos permita, Pai, viver em equilíbrio com a Tua vontade, de acordo com ela. Abençoa os líderes que vieram aqui à frente, as responsabilidades a eles confiadas, os anciãos que agem como conselheiros e estrategicamente assessorando esses departamentos, e a todos nós que compomos a Igreja Brasileira de Dallas, que o Senhor nos use como instrumentos nas Tuas mãos, e que esse ano seja um ano muito abençoado, e que o Teu reino prospere na área em que o Senhor confiou a essa comunidade. Nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.